Muito bom dia, pessoal. Acabamos de abrir aqui a nossa live para o webinar Investment and M&A Agtechs. A gente vai falar aqui com recorte do terceiro trimestre de 2024. O escopo aqui é Brasil e América Latina. E a gente está super feliz de estar aqui com vocês hoje. Temos convidados especialíssimos, gente que entende demais desse tema de Agtechs, de investimentos, de transações desse setor. Como vocês sabem, esse é uma série de webinars que a gente faz baseados em dados de investimentos e M&A, de transações que acontecem com startups de determinados setores, a de hoje focada em agtechs. A gente já vai apresentar os nossos painelistas, mas a gente sempre dá uns 5 minutinhos iniciais aqui para dar alguns recadinhos enquanto o pessoal vai entrando, vai chegando junto conosco aqui na apresentação. Então, queria começar aqui apresentando um pouco a Liga. Muitos de vocês já conhecem, mas a Liga é especialista em apoiar grandes empresas a planejarem e executarem as suas estratégias de inovação. A gente, para isso, usa muito dado, muita tecnologia. Inclusive, os dados desse estudo aqui, né, desse material, foram todos extraídos da nossa base de dados. A Liga já apoiou mais de 500 corporações, já fizemos mais de 600 projetos de inovação em diferentes perfis, diferentes camadas aqui. São mais de 60 mil startups ou projetos de inovação mapeados nesses últimos 9 anos. Obviamente, a maior parte deles já não está mais ativa, né? Mas boa parte deles podem ser conferidos aqui nos dados desse estudo que a gente vai apresentar daqui a pouco. O estudo está sendo divulgado hoje, já vou falar um pouco mais sobre isso, a gente vai compartilhar os links também. Mas antes disso, queria falar um pouquinho sobre a Liga Divisa. A gente sempre gosta de acompanhar muito transações de investimento, de venture capital, corporate venture e M&A aqui com startups. E um dos motivos é que a gente é bastante focado em apoiar transações como essas. A Liga Ventures, junto com a Divisa Investimentos, criaram a Liga Divisa, que é uma boutique, uma consultoria de M&A focada em transações com startups. Então, para grandes empresas que querem investir ou adquirir startups, para startups que querem captar rodadas ou passar por um processo de aquisição, a gente estruturou essa parceria para juntar o know-how da Liga no ecossistema de startups com o background da Divisa, realizando mais de 10 bi em transações de M&A para criar um modelo focado em startups. E o último recadinho, antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito aqui do nosso material, esses dados eles vêm da Startup Scanner. A Startup Scanner é uma plataforma que apoia empresas que querem encontrar startups que tenham sinergia com os seus negócios. Então, a gente faz mapeamentos de startups, mapeamentos verticais, mapeamentos setoriais, enriquece as informações dessas startups e deixa disponível para vocês todos os dados que vieram para esse relatório de Investment and M&A, que vai ficar disponível para vocês agora, saíram aqui da Startup Scanner. E o último convite aqui, convidar vocês para entrar no nosso grupo de inovação. A Tamires vai compartilhar com vocês o link aqui no chat, não precisam se preocupar com o QR Code. Mas nós temos um grupo de WhatsApp para discutir temas relacionados à inovação, empreendedorismo. A gente divide estudos e eventos como esse aqui nesse material. Então a gente aproveita para compartilhar com vocês. Quem quiser, só entrar e acompanhar conosco. Agora sim, indo diretamente às 10h04, quase 10h05 aqui para o nosso conteúdo, vou contar mais sobre o Investment and M&A Report e vou apresentar também os nossos painelistas aqui. O Investment and M&A Report foi um relatório que surgiu em que a gente, com o foco de mapear as transações que estão acontecendo em cada setor. Então, o que a gente fez foi pegar todos os dados públicos, obviamente a gente não expõe aqui dados privados, mas pegar todos os dados que foram de alguma maneira publicados em notícias, relatórios para investidores, redes sociais e outras fontes públicas. A gente concentra esses dados por aqui e aproveita para tirar
tendências, analisar movimentações de mercado, identificar o que está acontecendo em cada setor, nesse caso especificamente do mapa de agtechs, de startups ligadas ao mercado de agro. E aí, a gente está super feliz porque a gente trouxe um timaço aqui para discutir e repercutir os principais pontos desses relatórios com vocês hoje. Vou começar aqui então, convidando para se apresentar o Brian. O Brian ele é diretor global de Business Technology e Estratégia de Ecossistemas da Bung. Brian, por favor, se apresenta, conta um pouco mais sobre o ecossistema da Bung, como vocês atuam com investimento em startups também, traz um pouco mais desse contexto para a gente. Bem-vindo, obrigado, Beleza, Brian. beleza, obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Super feliz de estar aqui de novo no webinar com a Liga, representando a Bung, podendo falar um pouco sobre essa frente de inovação que a gente tem aqui na Bung. Então, me chamo Brian Souto, faço parte do time de tecnologia da Bung. Dentro do time de tecnologia, lidero duas frentes. Uma é o parceiro de negócios para os times de negócio, então trazendo tecnologia para essas frentes, e também a frente de Ecosystem Strategy, que é basicamente como a gente se conecta com esse ambiente externo à Bung. E eu lidero as iniciativas do Bung Ventures para a América do Sul. Tá? Tenho quase 9 anos de Bung, aqui já atuei em diversas áreas na companhia, e nos últimos anos eu venho atuando mais fortemente na transformação de negócio através de tecnologia. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre o ecossistema nosso, acho que inovação e transformação digital, eles são parte da estratégia de negócio, da estratégia global de negócio da Bung. Fica muito mais fácil tu poder desenvolver os projetos, as iniciativas, quando tem esse pilar claramente estabelecido. Então, e eu fico feliz de fazer parte desse movimento praticamente desde o início, lá atrás, quando a gente começou a estruturar as nossas iniciativas com o ecossistema, ampliando as nossas capacidades com alianças, parcerias e tudo mais. Então, e aí falando um pouco sobre relacionamento com startups, que é um pouco do nosso principal tema aqui, eu acho que o importante salientar é que nem sempre esse ecossistema ele vai acabar num M&A ou num investimento. Tá? A Perfeito. relação acho que é mais ampla que isso. Então, muitas vezes, uma parceria comercial, um acordo de exploração, elas fazem muito mais sentido para startup, para corporate. Eu acho que isso é super relevante, a gente tem que levar em consideração. E aí, quando efetivamente o caminho é um investimento, a gente tem dois principais caminhos a seguir aqui. Um é o M&A tradicional, e a gente tem uma estrutura super sólida de M&A, nos consolidamos ao longo do tempo como um player forte de M&A no setor, ou o investimento através do Bung Ventures, que é um braço nosso global específico para esse tipo de investimento. E aí, como eu falei, a escolha de qual caminho a seguir depende muito do objetivo que a gente quer atingir com determinada parceria. Mas eu acho que o principal ponto é que a gente vem ampliando esse ecossistema, a gente vem ampliando a nossa visibilidade, o nosso relacionamento com o ecossistema de inovação, que inclui, obviamente, startups, mas inclui também fundos de investimento e tudo mais. Estou super feliz, inclusive, de estar aqui junto com o Chico, lenda, o Chico da SP Ventures, a gente poder estar compartilhando um pouco desse painel juntos aqui. Tá? Boa, obrigado, Brian. Pô, e eu acompanho aqui de perto várias das movimentações da Bung cara, eu gosto demais dessa estratégia de criar uma visão de ecossistema mesmo, em que vocês se conectam de diferentes maneiras, com diferentes perfis aqui de players relacionados à inovação. Acho que abre muito mais camadas do que especificamente atuar só em uma frente, ou de desenvolvimento de Sim. negócio, ou de investimentos, enfim. Muito legal mesmo. É. Chico, vou passar a bola para você aqui. Francisco Jardim, baita autoridade, o Brian já adiantou aqui, né? Mas uma baita referência a todo mundo que acompanha movimentações com agtechs, investimento com agtechs no Brasil, na América Latina. Chico foi um super pioneiro aqui, é um super pioneiro junto com a SP Ventures. Vai ser super legal. Chico, por favor, se apresenta, conta um pouco mais da trajetória de vocês. Não, primeiro agradecer, cara, e dizer que a percepção do Brian e da Bung aqui é recíproca do nosso lado, viu? Assim, a Bung hoje, dentro do agro, onde a gente conhece de trás para frente, é a empresa que está mais avançada e na vanguarda da inovação aberta, né, cara? A gente tem a honra de ter eles não só como investidores do nosso fundo, mas também co-investidores em várias transações.
E eu posso falar aqui, sem falsa modéstia, que são provavelmente o nosso investidor que mais traz valor na ponta para as startups, tá? Ajudando a abrir frente comercial, acessar conhecimento estratégico, além do brand e da credibilidade, né? A Bunge hoje, como empresa verticalizada e com market share que eles têm na cadeia, não só brasileira de grãos, mas global, é difícil ter alguém que tem a mesma capacidade sinérgica e densidade para conseguir trazer escala e valor, tá? Então, é bem recíproco. Falando um pouquinho da gente aqui, a gente começou a SP Ventures mais de 10 anos atrás, tá? Ninguém veio do agro, mas muito rapidamente a gente descobriu que o agronegócio brasileiro é o nosso Vale do Silício, né? É o que a gente faz com mais capacidade, competitividade e propriedade, né? Não tem muito setor onde o Brasil é líder absoluto em 6, 7, 8 cadeias, né? E a gente é líder não por subsídio público ou recurso natural, não, a gente é líder por ciência, empreendedorismo, eficiência operacional e capacidade, né? E com isso a gente decidiu focar 100% no agro, e de lá para cá, nesses últimos 10 anos, aí a gente mudou o jogo. A gente começou a trazer vários sócios executivos para a companhia que vieram do agro, que lideraram empresas do agro. A gente começou a trazer muitos investidores do setor. A Bung é uma que a gente tem honra, mas a gente tem o Banco do Brasil, a Singenta, Yara, Mosaic, Bradesco, entre outras, né? Animal. E engajar a turma e realmente transformar isso parte da nossa proposta de valor. Hoje a gente é um gestor 100% focado no agro, investimos do México até a Argentina, a maioria dos investimentos são no Brasil, early stage, serviço financeiro, biológico, digitalização da cadeia, todas essas áreas do agro que tem algum tipo de ineficiência ou gargalo, a gente tenta investir em empreendedores para escalarem e resolver isso. Boa, animal. Obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Vou entrar agora na parte do relatório. Para quem está acompanhando com a gente aqui, a ideia é a gente vai apresentar alguns insights do relatório e vai aproveitar para explorar esses temas junto com os nossos painelistas aqui. Aproveito para já pedir para quem está acompanhando a gente aqui, vai lá no chat, se apresenta, fala quem são, de que empresa que vocês são, e já deixar aberto também para perguntas. A gente vai tentar deixar ali no finalzinho alguns minutinhos para perguntas que o pessoal mandar por aqui. Então, indo diretamente para o conteúdo, é um relatório de investimentos e M&A. A gente vai começar falando então sobre investimentos em startups da cadeia do agro. E aí, indo para esse slide, uma coisa que chamou a nossa atenção logo de cara é que lembrando que aqui a gente está falando no período até setembro, né? Até setembro de 2024. A gente está indo até o Q3 de 2024. Então a gente tem a perspectiva de que a gente vai ter um ano aqui de estabilidade de investimentos em relação a 2023. A gente está indo para um patamar muito parecido. Obviamente, pode ser que tenha alguma grande transação que jogue esse número para cima, enfim, essas coisas acontecem, mas a gente está caminhando para um patamar muito parecido, de maneira geral, de comportamento com o que foi ano passado. Mas acho que o que mais chama a nossa atenção olhando para esse número é como de 2021 para cá, o mercado de investimento em startups no agro deu um salto, né? 2021 foi um ano atípico para o venture capital de maneira geral, né? Todo mundo deu um boom, todos os setores, né? Todas as verticais deram um boom de investimento, e aqui não só América Latina, mas no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas o que aconteceu é que depois esse número recuou nos demais setores. E no agro a gente percebe que os investimentos eles mudaram de patamar. A gente vinha numa média 5 vezes mais baixa de 2020 para cá em relação ao que a gente tem hoje. E é isso que eu queria explorar com vocês aqui. Legal que o Brian há quase 9 anos aqui nessa frente, Chico há mais de 10 anos aqui com a SP Ventures, então todo mundo pegou aqui before it was cool, né? Antes de ser sexy, antes desse salto, né, de investimentos nesse setor. Queria começar primeiro com o Brian, depois com o Chico. O que vocês acham que mudou nesses últimos anos para essa mudança de patamar para os investimentos em agtechs na região aqui? Lembrando que a gente está falando de América Latina. Pô, Dani, eu acho que tem um ponto que, assim, no cenário no cenário global de venture capital, a gente pode considerar que as agtechs são relativamente recentes se a gente compara com outras verticais. Eu acho que isso é um ponto a ser colocado. Então, os resultados, eu acho que dos últimos anos, essa crescente, essa consolidação, ele também reflete essa curva de aprendizado do próprio mercado.
né? Então, acho que isso é importante de salientar. Acho que um outro ponto importante desse avanço que eu acho que é importante nessa curva é o tempo de se validar uma solução, né? Quando tu olha para o agro, especificamente para as agtechs, na média geral, tu tem que acompanhar todo um ciclo de uma safra, né? Desde o planejamento até a colheita. E isso exige não só de quem está testando a tecnologia, mas dos investidores uma abordagem muito diferente quando tu olha para isso, né? Perfeito. Então, traz um certo exercício de paciência quando compara, por exemplo, com o mercado como o varejo, onde tu testa e tem resposta de uma maneira muito, muito, muito mais dinâmica. Então, as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. Então, acho que isso é parte dessa consolidação que as agtechs foram tendo ao longo do período. E aí eu acho que outros fatores, assim, trazendo especificamente o tema da pandemia, eu acho que a aceleração da digitalização é parte desse processo, então acho que todo mundo recebeu esse boom, essa porrada depois da pandemia do cara tendo que olhar para digitalização, para automação, para o uso de tecnologia para gerar valor, para gerar eficiência, produtividade. Acho que um outro ponto que é super relevante pós-pandemia, eu acho que isso é mais recente, é a questão dessa adoção, dessa busca por uma agricultura mais sustentável. Então, a gente vê muitos players evoluindo e crescendo muito que tem esse Uhum. mote relacionado com a sustentabilidade, com uma agricultura de baixo carbono. Então, acho que isso é um ponto que se intensificou nos últimos anos e é parte das teses de investimento, acho que diria de praticamente todo fundo que investe em agro, está investindo em sustentabilidade. Eu acho que essa é uma coisa super relevante. E por último, acho que mudança do perfil, cara, do produtor. Eu acho que a gente tá tendo uma intensificação de adoção de tecnologia e isso é super relevante. E eu acho que essa mudança de perfil, essa chavinha que tem mudado ao longo do tempo, de uma busca mais ativa por tecnologia, também acelera e consolida esse mercado. Legal, legal, Brian. Obrigado. Chico, se você puder complementar aqui com a sua visão. Eu concordo 100% com tudo que o Brian disse. Assim, o agro tem fundamentos que, na nossa geografia, deveriam tornar ele, na nossa visão, um setor super representado dentro da cadeia do venture capital, né? Então, porra, ele é 24 a 26% do PIB brasileiro, a gente acha que deveria ser mais do que 24 a 25% do montante investido em venture capital, né? Aham, E na aham. real, ele é muito menos. Ele é tipo 6, 7% do montante investido em venture capital, né? Dependendo da estatística, chega a 4, dependendo do que você classifica, tal. Então, a gente acha que tem um espaço para crescer absurdo. Por que, que o agro tem recebido menos grana e por que, que tem demorado, mas tem crescido, né? Vários pontos que o Brian muito bem colocou, a infraestrutura para você construir negócios grandes no agro, que é conectividade, penetração mobile, demoraram para chegar quando comparado ao setor de negócios digitais para consumo e tecnologias urbanas, né? E mais, os primeiros caras a fazerem venture capital aqui no Brasil vieram com mindset americano, né? Vale do Silício, pessoas que vieram da indústria de tecnologia. E aí foram para onde era menos desconhecido e incerto, né? Replicando o negócio lá de fora. E, na real, a cadeia de agtech que a gente está construindo na América Latina, ela é uma cadeia totalmente local na forma de pensar, no tipo de produto, né? A agricultura tropical é radicalmente diferente do que tem de lá, então tudo é diferente, preço, produto e muito leapfrog, né, de inovação tecnológica. Então, assim, eu acho que o agro vem um pouquinho atrás, mas eu vou dar alguns exemplos. A gente acabou de anunciar uma transação numa fintech do agro nossa, de 300 milhões de reais, que foi uma das maiores transações já feitas no Magtech, que aconteceu em 2024, quando a gente está no maior Aham. retração, né, possível. Então, isso aconteceu agora. E 2 meses antes, a gente tinha anunciado uma outra rodada, um valuation de 100 milhões de dólares, numa empresa de insumo biológico nossa, também num patamar nunca visto antes para a cadeia, né? Então, e tudo isso acontecendo no meio da ressaca do mundo de tecnologia. Então, ela está atrás, mas o agro é consistente, é resiliente, e o agro, não tenho dúvida, que vai crescer muito dentro dessa cadeia de venture capital quando começarem a aparecer os resultados. Legal, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Acho que tem um salto de desenvolvimento do ecossistema de maneira geral aqui que tem impactado diretamente na consistência desses números. 2021 para vários mercados foi um voo de galinha, aqui foi, na verdade, um marco de mudança de patamar mesmo, e esse é um movimento bastante interessante. Dando sequência, quando a gente olha para o perfil
dessas transações, uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, quando a gente olha para todo o funil de investimentos, em geral você tem um volume de transações muito grande nas rodadas mais em estágio inicial, ou seja, rodada anjo, pré-seed, seed, né? E esse funil ele vai diminuindo a cada etapa que a gente passa aqui, né? Então você vai ter, em geral, mais pré-seed e seed do que série A, mais série A do que série B, e esse até era um perfil que a gente vinha acompanhando no agro há algum tempo. Para esse ano, a gente viu que até esse momento a gente tem um grande volume de transações Série A, né? E quando a gente compara Série A para frente com Seed para trás, está quase meio a meio, 45% das rodadas. Não estou falando de volume de investimento, porque aí, obviamente, o volume é muito maior nas rodadas seguintes, né? Mas em número de rodadas, está quase meio a meio. Aqui a gente consegue ver um pouco mais também essa comparação de como foi, como é que estão se comportando os investimentos mais early stage, mid stage, late stage, em relação ao mesmo período aqui em 2023. Obviamente que não é uma amostra estatística gigantesca, a gente está falando de um número restrito de transação, mas quando a gente olha para anos anteriores, a gente via um crescimento maior em número de rodadas early stage, e agora a gente tem visto um crescimento aqui de rodadas mid stage, late stage. Vou começar com o Chico dessa vez aqui. Chico, você acha que isso é um reflexo de um amadurecimento dos investimentos de agro? O que você acha que é a principal causa para essa virada aqui do perfil dos investimentos? Tá no mudo, Chico. É uma, é uma, é uma boa pergunta. Eu vou te falar que eu acho que faz parte da maturidade natural do setor, tá? Eu acho que teve, e aí, e pegando um tema que o Brian colocou, o setor demora mais para construir as empresas, né? Então, primeiro, a gente começou a ter venture capital para valer no setor em 2015, 16, 17, começou a entrar nos deals pré-seed muito cedo. Aí você Perfeito. pega um setor que tem um ciclo mais longo, porque o produtor não adota a tecnologia o ano inteiro, né? Ele adota 2, 3 janelas por ano. Então você tem um ciclo ali de crescimento, ele é cauteloso, ele adota em uma área da fazenda, e aí isso foi crescendo. Teve alguns outros fenômenos, tá? Eu vou dar dois, porque esse primeiro se adequa principalmente à tecnologia digital. Mas vamos pegar dois que têm explodido. A cadeia de serviço financeiro para o agro, as agfintechs, né? Perfeito. De 2019 e 20 para cá, você teve um forte processo de desregulamentação, sacramentando o marco regulatório dos FIAGROS, a Uhum. desmaterialização da CPR, e a construção de uma nova indústria de crédito para o agro que já veio mais nativa tecnológica, né? Então, dali, você começou a ter muita Animal. rodada grande nessa cadeia. E a outra foi o insumo biológico, que começou a crescer talvez em 16, 17, 18, com velocidade, mas realmente começou a explodir em 19, 20, 21, 22. É aquela máxima do crescimento exponencial, né? As coisas estão crescendo exponencialmente, mas numa base muito pequena e não aparece no radar. De repente, a exponencialidade fica muito grande muito rápido, né? E isso aconteceu com o biológico em 18, 19, 20, 21. E hoje, qualquer evento global de insumo biológico, está tendo um na Suíça que vários empreendedores nossos estão hoje, o tema é Brasil. Eu fui no principal em North Uhum. Carolina em abril, o tema era Brasil. Hoje, isso já não se discute mais. Animal, animal. E Brian, na Eu sua visão aqui, concordo. Não, concordo totalmente com o Chico. Eu acho que é reflexo de um amadurecimento, assim, quando a gente olha para esse amadurecimento do ecossistema e tudo mais, a gente estava falando anteriormente, né? A gente começa a ter os early stage, os seeds, e o foco desses caras é validar o modelo de negócio, é provar o potencial efetivamente do mercado. E aí agora a gente está chegando num momento dentro das agtechs, principalmente no Brasil e tudo mais, mas na região como um todo, onde elas estão atingindo marcos importantes e se consolidando e demonstrando que estão prontas para escalar. Eu acho que é isso que está explicando também um pouco desse crescimento nas rodadas, né? Então a gente pega, por exemplo, o mercado financeiro que o Chico trouxe. Claramente a gente teve um teste desse modelo ao longo do tempo e os players foram se consolidando, se ajustando, se remodelando para essa indústria do agro, especificamente na região,
para poder chegar Uhum. nesse momento agora e a gente ter uma ampliação dessas rodadas. Então, eu acho que o ecossistema como um todo está mais estruturado, a gente tem startups mais maduras e, obviamente, prontas para captar maior volume, né? E tem uma coisa que eu acho que é importante colocar, eu acho que o Chico é protagonista nisso, que é a gente tendo o ecossistema de Venture Capital também amadurecendo. Porque quando a gente olha, a gente é muito específico, o AgTech não é simples, é difícil tu achar uma comparação. Então, assim, o ecossistema como um todo, o Chico trouxe que a SP Ventures foi e se especializou em agro porque entendeu o potencial do mercado. Tem muitos players que ao longo do tempo e ao longo desses anos de 20, 21, 22 foram se especializando ou criando verticais específicas para agro e foram criando esse conhecimento, essa casca para o cara poder dizer, vou colocar um cheque maior, vou entrar mais pesado em determinada startup dentro do agro, porque eu conheço mais a dinâmica, eu conheço mais o setor e eu conheço, acima de tudo, o potencial que essa vertical tem. Então, eu iria muito nessa linha e super alinhado com o que o Chico trouxe. Pô, legal. Obrigado, pessoal, pelas contribuições. E aqui, evoluindo ainda nesse tema, acho que vocês já até foram tocando nesse assunto aqui ao longo do nosso papo hoje, né? Quando a gente olha para as categorias que mais captaram, né, mas que mais levaram a rodadas de investimento em 2024, a gente tem a parte aqui de nutrição de plantas, serviços financeiros, né? Serviços financeiros tradicionalmente têm sido um destaque aqui nesses últimos anos, como vocês mencionaram. Acho que quando o Chico falou lá no começo, né, que o agro fica ali com 6, 7% dos investimentos em venture capital no Brasil, ano a ano, a categoria que mais capta disparado sempre é fintech, sempre é serviços financeiros, né? Acho que quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem despertado para um potencial muito grande aqui. Tradicionalmente, as maiores rodadas dos últimos anos têm sido, inclusive, em startups relacionadas a serviços financeiros. Como mais recentemente, se a gente fizesse esse gráfico atualizado para hoje, né, apareceria aqui a rodada da AgroLand como destaque aqui, que o Chico mencionou sem mencionar agora há pouco aqui, né? É, e que, obviamente, ela sozinha já jogaria, por exemplo, os investimentos, somado, obviamente, com o que a gente teve nesse ano, já jogaria os investimentos de 2024 para um número maior do que a gente teve em 2023, E né? É, mexeria também com aquela questão da maturidade, né? Porque teria sido uma rodada, mais um montante de 300 milhões, série C, né? E isso a gente está exatamente. vendo, né? É um alimento atravessando a barriga da jiboia, né? Ele vai, só que ele vai crescendo dentro da jiboia, vai ficando maior, 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 maior. Menos transação, mas os montantes muito maiores. Eu gostei demais da analogia da jiboia. É, E aqui, eu acho que menos até repercutir, porque a gente acabou já falando um pouco sobre essas categorias aqui. Eu queria ouvir o que que tem sido o foco de vocês aqui, o que que vocês têm buscado. Vou começar pelo Brian. Dentro da tese da Bung, qual que é o perfil de startup que vocês têm buscado, Brian? Aqui você pode falar de categorias, Boa. tecnologias, o que você acha que faz mais sentido. Não, boa, boa. Cara, eu acho que diversas dessas categorias que estão aqui são categorias que estão dentro da nossa tese. Pegar serviço financeiro, proteínas alternativas, biotecnologia, todas essas fazem parte das nossas teses de investimento. O que a gente busca como Bung, né? As teses do Bung Ventures para investimento, elas estão relacionadas à cadeia de valor da Bung. Tá? Então, o nosso propósito como companhia é conectar agricultores a consumidores para entregar alimentos, ingredientes e combustíveis essenciais e sustentáveis ao mundo. Se a gente já tem decorado isso. E, cara, Uhum, esse é um playground gigantesco para a gente brincar, porque a gente pega desde dentro da fazenda a oferta de tecnologia para o produtor rural até o final da cadeia, passando por otimização, por uma série de frentes como serviços financeiros. Então, a gente opera muito nessa linha. E a gente tem dentro dessa cadeia de valor, por exemplo, itens que nos agradam muito, que são soluções relacionadas à agricultura, como a implementação de práticas regenerativas, gestão inteligente de fazenda. Quanto vai para uma linha, por exemplo, de logística, cara, a gente é um dos maiores contratadores de frete rodoviário do país. Então, quando fala de gestão de frota, otimização, são itens que são super, super relevantes para a gente dentro dessa estrutura que a gente tem de cadeia de valor. Então, assim, eu acho que dessa ponta a ponta o que a gente quer é
acelerar players que vão resolver problemas reais dentro dessa nossa cadeia, que é super extensa, e que vão agregar valor, trazendo esse alinhamento de propósito com o que a gente tem como Boom. Legal, legal. E Chico, para que tipo de tecnologia vocês têm direcionado os olhos da SP Ventures? Em que vocês esperam investir mais nos próximos anos? Danielzão, acaba tendo uma correlação grande com o que o Brian falou. É, assim, a gente investe onde vai dar mais porrada financeira, o que tende a significar que a gente está investindo onde tem maior dor e gargalo, o que tende a ser bem amplo no agro, cara, porque como o agro brasileiro cresce muito, ele vai criando essas dores de crescimento, né? Sobrecarregando um monte de coisa. Então, por exemplo, vamos falar de serviço financeiro. O crescimento do agro, a gente tem o agro é o setor mais intensivo em capital de giro do mundo, né? Tem um descasamento Perfeito. de 230, 250, 70 dias. E ele é intrinsecamente um business com muitos riscos não tradicionais, né? Tem risco climático, risco biológico, risco de moeda, risco de commodity, um monte de coisa. É, então, quando o agro cresce, o subsídio para o crédito agrícola vai ficando completamente ineficaz, né? Não consegue acompanhar. E aí você vai sobrando um espaço gigante. Além do que já é a indústria legada de barter e tal. Então, se a gente olha para os últimos 10 anos do Brasil, as maiores empresas criadas aqui no Brasil, até que saiu aquele rating recentemente lá dos Wanderers 3 aqui do Brasil, fintech estava entre todos, né? Vamos pegar o Uhum, Nubank, que foi um valor claro. aí criado de 70 bi de dólar em 10 anos, 120, 130 milhões de conexão. Então, a gente acha que serviço financeiro a gente vai criar algumas empresas de bilhão de dólares e no passado a gente fez análise de risco, vendemos uma empresa disso para o Serasa, agora a gente está investindo pesado em crédito e a gente acha que para frente tem muita oportunidade em seguro e outras coisas que vão Hum, pipocar. Acho que essa é uma cadeia. Biológico vai continuar a explodir, a indústria de insumos química tradicional está completamente contra as cordas e perderam todas as vantagens competitivas tradicionais de síntese química, logística e equipe de distribuição e venda, e está nascendo essa nova indústria de biológicos que é feito P&D local, produção local, e usando a biodiversidade local, e elas vão precisar interessante. então, insumo biológico indo para a terceira, quarta geração, metabólico, peptídeo, também estamos investindo pesado. São duas áreas, acho que tem muita intersecção com o clima que vai acontecer, isso é uma baita oportunidade. Logística, a gente tem 3 investimentos no portfólio, mas queremos fazer mais. O Brasil tem essa jabuticaba de ter uma logística pesada rodoviária para a nossa Total. safra, e aí tem muita ineficiência e muita oportunidade. Essas são algumas, Danielzão, mas o que não falta? A gente é investidor no fundo que o Brian nos apoia, no que a gente almeja construir a maior universidade para agrônomos do mundo, né? A Legal. AgroAdvance é uma escola 100% nativa, digital tech lá de Piracicaba, que está entregando ensino de altíssima qualidade, agora entrou em cursos regulados, tem um MBA aí que está explodindo, acho que o melhor MBA agro do Brasil, com certeza. Então, cara, tem um monte de coisa, parte de educação, logística, insumo, serviço financeiro, todas as etapas do agro, tem dor, tem ineficiência, e hoje a gente vê, né, a inovação no agro seguiu o passo do Vale do Silício, que ela saiu do modelo academia, grandes empresas, para ser executado por pequenos empreendedores com muito apetite para risco, inovando em modelo de negócio, novas tecnologias, de forma muito descentralizada. E Animal. complementando só um ponto, acho que desses itens, assim, eu acho que tem uma predisposição também no mercado, e aí trago o nosso exemplo, é de tu olhar para essa perspectiva do investimento para futuro, para adjacência daquilo que o pessoal está no dia a dia focado. Então, tem muito essa característica do investimento que é realizado dentro da cadeia de valor e além daquilo que o time está olhando no dia a dia. Tem muitas temáticas que são rotina, que são execução, que são rodar o negócio. E quando tu olha para a oportunidade do investimento, o Chico está trazendo, né? É tu investir nessa adjacência, no que está para frente, né, cara? Então, eu acho que Uhum. essa pujança é muito importante. Legal, legal. Boa, dando sequência aqui, acho que já até pegando o gancho com algumas das coisas que vocês falaram ao longo do nosso papo hoje, eu queria explorar um pouco essa questão regional, né? O agro ele é muito importante para o Brasil, ele é muito importante para a América Latina de forma mais ampla, né? E obviamente isso deve
refletir de alguma maneira no mercado de venture capital. A gente viu aqui que, olhando para 2024, o Brasil aí é responsável por 73% dos investimentos captados em agtechs na região. De novo, se a gente fizesse esse número atualizado agora após o investimento da AgroLand, isso ficaria até mais desproporcional. Mas isso não é só em volume, é também em número de transações, né? Acho que o Brasil é bastante relevante aqui no mercado regional como um todo, mas eu queria ver como é que vocês enxergam a gente globalmente. Então, começando aqui com o Chico. Chico, na sua visão, qual que é o principal papel aqui, como que é o papel da América Latina e, claro, do Brasil no venture capital para o agro global? Eu vou te responder até de uma outra forma, né? Se a gente perguntar para o Brian ou para as altas lideranças da Syngenta, da Corteva e John Deere, qual que é a importância do Brasil, você vai ter uma resposta ali que vai ser top 3 provavelmente, tá? De todos eles, se não a esmagadora maioria, tá? Aí você pensa, você pergunta para um cara de uma multinacional não vinculada ao agro, qual que é a importância do Brasil? E ele vai te falar, ó, é lá atrás, depois de China, Índia, Europa, o Brasil é Aham, décimo segundo, tá? Então, no agro, o Brasil tem uma relevância muito maior para as grandes companhias por causa do tamanho do negócio. O que, que isso implica para o venture capital e para o empreendedorismo? Em primeiro lugar, a, o perfil e apetite de risco de um fundo de venture capital, ele segue uma distribuição em todos os lugares do mundo, tá? Você tem uma taxa de mortalidade muito alta e alguns poucos deals acertam. Esses poucos deals que acertam tem que ser porradas gigantes para pagar a conta de todos que deram errado, mais de um monte de outras coisas, né? E ainda dá um retorno bem alto. É, você só faz isso se você está atacando um mercado muito grande. Então, em primeiro lugar, o fato da gente ser grande gera um eixo gravitacional muito forte aqui, o epicentro, para atrair mais capital. O segundo, muito vinculado a isso, é liquidez, tá? Quando a gente começou aqui a pensar em setor, uma coisa que caiu muito a ficha nos Estados Unidos, cara, você investe numa empresa que resolveu um problema, cresceu o faturamento e gerou caixa, liquidez é uma consequência. Você vai ter fundo de private equity, vai uhum, ter estratégico e vai ter IPO na tua janela. No Brasil, cara, tá cheio de companhia que resolveu o problema, cresceu e é lucrativa e não tem comprador, né? Então, quando a gente olha para o agro, como o Brasil é tão importante para as grandes companhias, sempre teve M&A de middle market, né? Sempre teve saída que perfeito. não é que é fácil, mas é menos difícil do que para os outros setores, né? O agro não só é relevante, mas é muito diferente dos outros lá fora. Então, as empresas grandes sempre compraram time, compraram produto, compraram distribuição, compraram tecnologia, ativo regulatório, tudo isso. Então, infraestrutura. Então, sempre teve M&A. Então, o Brasil sempre vai liderar. Talvez, só fazendo um comentário aqui, o que eu acho que pode deslocar um pouco nos próximos anos, a gente está vendo, a gente acabou de abrir o escritório no México, né? E o México está sendo muito beneficiado pelas características e trends aí de tendências de nearshoring, né? Com as mudanças geopolíticas, muita cadeia de suprimentos sendo transferida da Ásia para o México, né? E com isso a gente está vendo o México virar uma potência agrícola pela sua capacidade de abastecer o mercado americano. Isso vai direcionar uma parte relevante de grana para lá, mas o Brasil vai continuar tendo uma supremacia absoluta. Legal. Deixa eu só até pegar um gancho que eu achei legal do começo da sua resposta aqui, que você falou, bom, o Brasil com certeza está no top 3 de importância do agro para todo mundo aqui, né? E aí, Chico, você acha que e acho que você já falou sobre isso de alguma maneira, mas acho que sendo mais explícito aqui, você acha que a gente já consegue transformar esse potencial do agro num potencial de tecnologia na mesma proporção? Porque a minha sensação é que parece que acho que ainda tem um potencial reprimido aqui para ser explorado nesse mercado. Sim, não. O Brasil antes de mais nada, no agro, uma potência tecnológica, tá? Isso para a gente ficou muito nítido. Quando a gente começou a visitar os ecossistemas de inovação e pesquisa no Criatec, que não era enviesado para o agro, era generalista, e a gente foi. Eu vou pegar o exemplo São Paulo, tá? Porque foi o que a gente Uhum, começou. Primeiro o complexo Embrapa aqui, Embrapa Jaguariúna, Embrapa Informática em Campinas, Embrapa Agricultura de Precisão em São Carlos, depois o ITA, depois Unicamp, Complexo USP, Complexo Unesp.
cara, a densidade, todos os lugares de controle biológico, química fina, aerospace com drone Vant e digitalização da cadeia para o agro é muito superior a outros setores e com a proximidade do mercado, tá? Já existe uma cultura de levar coisas para o mercado. Então, sim, eu diria que sim, mas eu gostaria de ouvir o Brian também, ver o que ele acha. Eu acho que quando a gente traz isso, que o Chico, o que traduz a fala do Chico o Brasil é protagonista. Eu acho que é isso, é protagonista. Não, algo que eu discuto normalmente com outros colegas e tudo mais na indústria é de não existe um cenário onde a gente vai ter um unicórnio, por exemplo, dentro do agro, que o cara não tenha presença no Brasil, que o cara não tenha sucesso no Brasil. Perfeito. Dificilmente. Acho, por quê? Porque é um mercado super significativo quando tu pensa como um todo. E a gente tem um histórico reconhecido de inovação, né? Então, eu acho que o sucesso dessas pesquisas, das tecnologias desenvolvidas para através da tropicalização, o foco na agricultura tropical é muito importante. Tu pega o exemplo de biológico, que o Chico mencionou muito, a gente foi falando aqui ao longo do painel. A gente é referência em biológico. Se tu falar globalmente, a gente é referência no uso, no teste, na implementação desse tipo de produto. Então, acho que isso é muito relevante e mostra esse apetite do Brasil para poder fazer esse tipo de movimentação, né? Então, o produtor brasileiro ele reconhece a importância da tecnologia e ele tem interesse. E isso é muito importante. Eu posso trazer um exemplo prático para vocês. Quando a gente lançou o nosso programa de agricultura regenerativa, a gente viu um apetite do produtor querendo tecnologia. E a Bunge ofertou muita tecnologia e oferta, tanto que a gente expandiu o programa justamente oferecendo tecnologia para ele, que poderia ser um biológico, que poderia ser uma digitalização. E nesse processo, o produtor é protagonista, o cara quer fazer acontecer. Então a gente entende que a gente concentra o maior número de agtechs por uma razão. O Brasil é uma força nessa frente. Então acho que isso é super importante. Tá? Então por isso até que a gente estabeleceu, se tu for puxando um pouquinho para o nosso lado aqui, Boa. a gente estabeleceu um time focado do Bang Ventures na América do Sul, em South América, justamente por esse motivo. A gente entende que os empreendedores que vão transformar o agro globalmente, muito provavelmente vão vir daqui, muitos vão vir da América Latina. Então, acho que isso é super relevante. Ou seja, dentro dessa visão de ecossistema de vocês têm dado passos importantes aqui na região, Com certeza. olhando para Com o certeza. ecossistema global da Bung aqui. Com certeza, com certeza. A gente vê muita troca da gente acabar introduzindo startups daqui, empreendedores daqui para iniciativas fora. E isso é muito Boa. mais bem recebido. Acho que no passado, e não sei se o Chico tem um pouco dessa visão, mas na minha visão, no passado, isso era visto de uma maneira um pouco mais, assim, não tão produtiva. Hoje a gente vai apresentar um empreendedor do Brasil para um cara nos Estados Unidos, para um produtor, para um colega nos Estados Unidos, o cara recebe isso de uma maneira super positiva, porque ele sabe desse histórico de implementação de tecnologia, desse apetite por transformação que o Brasil tem na agricultura. Animal. Concordo. Pô, agora a gente vira um pouco a chavinha aqui para explorar um pouco o cenário de M&A, justamente tocando em pontos ali que o próprio Chico lançou anteriormente aqui sobre liquidez no mercado, né? Dá para ver claramente que a gente teve um grande salto de patamar no investimento de venture capital nesses últimos anos, mas o número de transações de M&A com agtechs, né, aquisições de agtechs, principalmente aqui falando, né, nesse período, ele ainda não acompanhou essa curva, né? Dá para ver que o crescimento das operações ele ainda é bastante lento, né? Embora o gráfico aqui possa apontar para um crescimento, a gente ainda está falando de um número absoluto muito pequeno aqui, poucas transações acontecendo no ano. Chico, vou começar com você aqui. O que falta para a gente ver mais transações com startups, mais aquisições principalmente, né, mais liquidez para startups de agtechs? Quem que podem ser os grandes compradores de startups no futuro? Quais são os caminhos que a gente pode olhar aqui? Brian aqui pode comprar algumas, hein? Tem que botar É, pressão. Não, eu acho que assim, a gente tá vendo isso acontecer já, tá? Eu vou dar os grandes exemplos. Vamos pegar biológico, tá? Biológico é uma cadeia que a gente acha que vai ter uma consolidação incrível, tá? Ano passado, teve talvez a maior transação de agtech, de M&A, do mundo, foi aqui no Brasil. Foi a BioFirst BioBest pagando US$ 500 milhões na Biotrop, né? Empresa de insumo biológico. De lá para cá,
a ICL já comprou, como é que chama? É, comprou uma de insumo biológico também, Nitromil, tá? Também uma startup de biológico. E as nossas investidas todas receberam propostas de aquisição nos últimos 12 meses, tá? Então, biológico é um setor que estaria tendo até mais M&A do que está Perfeito. tendo. Teve um boato durante o evento de revendas aqui do Brasil, alguns meses atrás, de que a Mitsui tinha feito uma proposta firme por uma empresa aqui de São Paulo, a Balagro, né, que acabaram chegando em termo negocial. Então, assim, você tem japonês, você tem europeu, você tem americano, você tem player de nutrição, você tem player de trading, você tem player de defensivo químico, todos eles querendo comprar ativo biológico aqui na região, mostrando, tá? E eu acho que só não está tendo mais transação porque os players nacionais de biológico estão se dando conta que os múltiplos estão subindo e os faturamentos estão subindo bastante, então você tem uma combinação de criação de valor grande, onde para o empresário vale mais a pena esperar e vender depois. Segurar. Uhum, uhum. E isso falando assim, de números grandes. Então, eu acho que, por exemplo, biológico é muito legal, tem essa característica. Serviço financeiro, cara, eu não tenho dúvida que vai rolar algumas grandes também, tá? Em alguns poucos anos. Perfeito. E serviço financeiro, eu acho que é onde a gente sonha mais alto num perfil da liquidez, tá? Sem nenhum desconforto em falar o que eu vou falar, mas a AgroLand a gente sonha em fazer um IPO no Nasdaq. Fazer o que a Stone fez, fazer o que a Uhum. Nubank fez e chegar e fazer, ó, a gente é a Faz Stone, todo o sentido. Nubank do agro. Olha o tamanho do setor, olha a diferença de tamanho entre o primeiro e o segundo colocado. A gente é claramente o líder grande dessa cadeia, é lucrativa a companhia, e essa rodada agora de investimento, que foi liderada pela Creation, uma clara preparo pré-IPO, né? Acho que tem mais uma ou duas rodadas ainda de mercado privado pré-pensar no IPO, mas essa é uma que IPO acima de bid dólar, 2 bid dólares de valuation. Então, é esse o tamanho do sonho, tá? Digitalização, a gente já tem tido algumas saídas, tá? Bem, a gente vendeu a Brain para o Serasa, Experian, alguns 2 anos atrás. Acabamos de vender em séries para a Husqvarna, um grupo de 300 Uhum. anos da Suécia, né? Líder de mercado florestal. Então, a gente está vendo, tá? Eu acho que vamos ter muito mais aí nos próximos anos, mas eu acho que o mercado está começando a aquecer. Boa. Brian, quer compartilhar a sua visão? Cara, assim, o que eu vejo eu não vejo eu particularmente não vejo essa aceleração não tão acentuada em M&A como um sinal de sucesso ou fracasso. Eu acho que esse é o Claro. primeiro ponto. Eu acho Uhum. que o foco ele tem que estar na evolução do mercado, assim. E a gente falou muito isso de o mercado de agtech no Brasil saindo de early stage para mais late stage, com rodada série A, série B, e refletindo essa maturidade do setor. Então, eu acho que isso vai acontecer e o M&A vem nessa linha de raciocínio dessa evolução, né? O que eu acho que a gente vai observar muito em termos de M&A é consolidação. Tá? Então, com startup adquirindo startup, com startup se unindo a outra startup, buscando Uhum. reforçar a oferta no mercado e tudo mais. Porque a gente tem um número gigante de startups, né? Algumas vão ficar pelo caminho, invariavelmente elas vão ficar pelo caminho, e eu acho que tem muitas startups que estão tentando resolver ou o mesmo problema ou pedaços menores de um problema maior. Então, acho que esse tipo de consolidação é o que a gente vai ver. E aí tem muito M&A nessa brincadeira. Então, acho que isso deve acontecer. E também que eu acho que vai ter um potencial, como o Chico trouxe aqui, de aquisição de startups por grandes corporates. E aí, muito mais visando acelerar a oferta, a adoção de tecnologia. Então, acho que esse é um movimento natural. E eu fico feliz do ecossistema estar se consolidando dessa forma, de players que são mais tradicionais fazendo esse tipo de aquisição, porque o cara entende, cara, se eu trouxer essa startup, adquirir uma startup, eu acelero essa minha oferta de valor. Então eu estou indo muito mais nessa linha e a gente tem muita tendência de olhar para o M&A, a corporate adquirindo a startup. Eu acho que a gente vai ter uma riqueza de M&As nos próximos anos que ela é muito mais ampla que só a corporate adquirindo a startup. Total, total. A gente fez um levantamento, inclusive, não faz tanto tempo, em que no Brasil, já quase metade das transações de M&A envolvendo startups é entre startups. É startup É isso, comprando startup, ou se fundindo com é startups, isso. né? Então, isso faz bastante sentido, né? Que tecnologia se consolidando, né? Players expandindo sua proposta de valor. E aí, já pegando um gancho com isso, Brian, a Bung.
vocês têm estruturado bastante esse conceito de ecossistema de inovação, que você já falou, né? Aham, E aí tem oportunidades tanto para investimento, aquisição, a própria Bung faz joint ventures com players de mercado aqui, ou mesmo parcerias, negócios sim. comerciais aqui, né? Como é que vocês Uhum. decidem qual que é o melhor caminho para uma startup se relacionar com a Bung? Para uma startup fazer parte do ecossistema de vocês, qual que é o caminho? Se você puder contar um pouco dessa jornada, Sim. aqui Não, tem gente assistindo de corpos que querem provavelmente aprender com vocês, mas também tem startups que estão acompanhando e estão pensando, pô, como é que eu me conecto nisso, né? Acho que é legal compartilhar isso. não, boa. Cara, eu acho que o tipo de relacionamento, se ele vai ser uma parceria comercial, um relacionamento comercial, um investimento, seja via venture, seja via M&A, tudo depende do que se quer atingir, qual que é a finalidade daquela determinada conexão, né? Então, a gente desenvolve, por exemplo, diversas iniciativas em parcerias com startups via o Intensive Connection, que é um programa de potencialização do AgTech Innovation, assim como a gente tem parceria com outros hubs de inovação, né? Ali a gente está desenvolvendo projetos de aceleração, onde a gente está testando, explorando, e aí tem muita troca para que a startup possa trazer pontos para a gente que a gente não está vendo, a gente possa testar determinadas tecnologias e, obviamente, a gente vai olhar muito mais para isso. O avanço da complexidade das relações está enfim, totalmente conectado com o impacto que isso vai gerar e quanto mais estratégico, mais profunda provavelmente vai ser a relação entre a Bung e um determinado player, seja uma startup ou não seja uma startup. Eu acho que isso é importante. Em alguns projetos, sim, a gente pode avaliar o aporte de recurso e aí muito mais como ferramenta de alavanca para acelerar essas iniciativas, né? E por meio de investimento, parceria ou relação comercial, o nosso foco vai estar em continuar expandindo o ecossistema que suporte esse desenvolvimento sustentável da nossa cadeia. Então, acho que esse é o principal objetivo. Então, a gente tem buscado soluções, de novo, eu volto no nosso propósito de conectar Aham. agricultura a consumidor. Muitas das nossas relações vão estar resolvendo problemas reais dessa jornada, dessa cadeia. Então, acho que isso é o mais importante. E aí, as conexões com a Bung, elas podem ser feitas através dos hubs, por exemplo, que a gente participa, temos parceria com a AgTech Innovation da PwC, com a Plug and Play, a gente tem parceria com os fundos, como o Chico está aqui, é um parceiro nosso, a gente tem muitas conexões que a gente traz para o Chico, que o Chico traz para a gente, e é parte dessa relação, é o que a gente está buscando, ou efetivamente através do nosso canal de inovação aberta, inclusive fazendo um merchan aqui, se tu entrar no site da Bung lá, for no bung.com.br inovação, tu vai ter um link lá para inovação aberta, que é o contato direto com o nosso time de estratégia de ecossistema. Aproveitar e mandar um abraço para a Dani, para o André, para a Denise, que são as pessoas que fazem esse movimento acontecer. Então, essa galera é a galera que está administrando e expandindo o nosso ecossistema globalmente. E só um ponto aqui para reforçar, né? Esse time está no Brasil e suporta globalmente as nossas iniciativas. Voltando na significância do Brasil para esse processo, eu acho que isso é uma demonstração clara de que a gente tem esse time baseado aqui, fazendo muita conexão para o mundo todo. Tá? Então, a gente tem uma super abertura para ampliar o nosso ecossistema, é o que a gente tem feito em praticamente todas as iniciativas que a gente toca como Ubuntu. Animal. Estamos caminhando para a reta final aqui do nosso webinar. Queria aproveitar essa reta final para falar um pouco de perspectivas de futuro. Então, começando com o Chico aqui, depois o Brian. O que que a gente deve esperar de investimentos e aquisições em startups no agro, no Brasil e na América Latina para os próximos anos? Aqui eu estou falando de forma bastante ampla, fiquem livres para direcionar como quiserem. Se quiserem falar de crescimento ou queda, de que tipo de negócio vai crescer, de que tecnologias que vão ganhar espaço. Queria de forma bastante ampla mesmo, o que que a gente deve esperar desse setor nos próximos anos? Posso começar? Manda ver, Chico. Beleza. Cara, eu acho que assim, serviço financeiro é batata, tá? Vai continuar a ter uma expansão. A gente vê as transformações que estão acontecendo no resto da economia em setor financeiro, que começou lá em 2013, 14, 15, né? Continua a ter, né? Banking as a Service, tem Drex, tem Pix, tem muita coisa acontecendo e tudo isso vai degringolando ali para baixo e vai chegando no agro com muita potência. Então, primeiro ponto, serviço financeiro vai começar a continuar a ter muita revolução. Educação é uma tese que a gente continua apostando muito, tá? É um gargalo muito grande. São setores da economia que cresceram em outras verticais e o agro ele é muito denso em conhecimento. Ele tem uma
skill set que está mudando o tempo todo e as instituições tradicionais do setor não têm velocidade, a capacidade para se adaptarem, entregarem esse conhecimento, e é muito aspiracional. Você está na fazenda, seja o teu filho, seja você, seja funcionários, você conseguir investir na capacitação que vira produtividade, transforma, e o produtor rural tem isso muito, muito intrínseco, né? Além de todas as outras cadeias que estão querendo ir para o setor. Biológico segue a mesma linha. A gente está Aham. agora em segunda, indo para a terceira geração, quarta geração. É, muita coisa para clima, né? O Brasil tem o maior potencial do mundo em termos de carbono. A gente tem a combinação, né, de uma biodiversidade única, ativos ambientais únicos, como a Amazônia, como o Cerrado, Pantanal, entre outras coisas, né? E isso vai dar também uma possibilidade da gente estar criando ativos, seja no mercado regulado, seja no mercado voluntário, e integrando com coisas que a Bunge está liderando, né? Em termos de rastreabilidade no agro, a Bunge é líder, e é líder aqui no Brasil, com um trabalho excepcional que o Brian e o time dele aí, que ele mencionou, que são pessoas espetaculares, que estão no chão fazendo coisas, o diferencial deles estão executando. Onde eu acho, cara, que talvez a gente até agora não conseguiu destravar, apesar de ter investido, mas eu acho que é uma área que vai explodir nos próximos anos e vai virar coisa de gente grande aqui no Brasil, é a desintermediação da cadeia via marketplaces, tá? Um exemplo é a FLV, frutas, legumes e verduras, né? É uma Aham. cadeia muito nervosa em termos de produtos perecíveis, produtores pequenos e fragmentados, tem intermediário demais, tem muita perda e desperdício, os intermediários acabam obstruindo o fluxo de data, né, dado para gerar previsibilidade sobre o Aham. preço e sobre o que fazer e o que plantar, e a gente acha que esse é um mercado que vai explodir, né? Os marketplaces, as plataformas para ajudar a desintermediar a cadeia de FLV, e outra que a gente está apostando muito é na cadeia de animal vivo. Também o modelo de leilão e compra e venda de boi é um mercado gigantesco. O Brasil tem o maior rebanho do mundo, Total. e a gente tem visto, a gente também tem investido em digitalização da cadeia de compra e venda de animal, primeiro investindo em genética, mas agora indo para animais de reposição também, e isso eu acho que vai ser uma transformação gigante. Então, desintermediação da cadeia, ativos ambientais, serviço financeiro, educação, insumo biológico, o que não falta é tese. Muito bom, Chico. Brian, por favor, compartilha com a gente sua visão de futuro. Bom, cara, acho que o que a gente vai ver, assim como tendência, são investimentos mais criteriosos. E eu acho que como a gente está ampliando o Uhum. ecossistema, ganhando mais densidade, com muita gente olhando com mais critério, eu acho que isso é uma tendência que a gente vai estar vendo. Especificamente no Brasil, eu acho que uma tendência é soluções que conciliem necessidade de expansão de produção com o desenvolvimento socioambiental vão ter muito mais espaço. Então, acho que sustentabilidade vai ser um driver, tá? Acho que isso é super relevante. E aí, as várias múltiplas camadas dentro do ESG estão dentro dessa tese. Eu acho que isso é uma tendência muito forte. A gente, particularmente na Bunge, acredita que a agricultura do futuro é de baixo carbono e não tem como fazer isso acontecer se não for através de inovação, de tecnologia. Esses itens continuarão a ser o motor que a gente tem dessa transformação para que a gente continue crescendo de maneira sustentável. Então, acho que absolutamente isso é uma tendência. Eu acho que serviço financeiro, concordo totalmente com o Chico, é uma frente que vai ter esse crescimento, até porque a gente precisa, né, de investimento, precisa de crédito, é uma alavanca importante dentro do agro, então isso eu acho que continua sendo um item que é de muita relevância. Né? E aí, quando a gente olha para a necessidade de descarbonização da economia, cara, a agricultura é centro das soluções, como a gente vai resolver esse problema é através da agricultura. Então, assim, ali não tem muito Aham. como fugir. A gente vai ter muita tendência de investimento relacionado com descarbonização, com sustentabilidade, com biocombustível. Eu acho que isso vai vir muito forte. Então, já é uma realidade. A gente na Bund já tem trabalhado muito nessa frente de transição energética. Então, acho que isso é super importante, a gente já vem trabalhando, mas eu acho que é um pouco dessa minha leitura do mercado aí de próximos passos e tendências. Essa Animal, animal. linha, Daniel, só para dar dois Manda exemplos, ver. cara, coisas que a gente não acreditava, tá? E que estão sendo revolucionadas agora. Primeiro, o Brasil está se tornando um celeiro em etanol de milho, uma coisa que a gente não acreditava até recentemente.
Isso está gerando uma competitividade para a cadeia de proteína animal, com o DDG, né, o Dry Distilled Grain, que é um efeito colateral, subsídio. E aí uma outra que a gente está vendo muito investimento, a gente também não acreditava, é a explosão da macaúba, né, como um possível produto para o SAF, e outras categorias de specialty. Cara, tudo coisa que a gente que é focado no agro, que só olha isso, não acreditava que está virando coisas grandes, né? Uma mais madura do que a outra, mas tá cheio de grandes tendências e oportunidades como essas. É isso. Nos nossos programas, a gente tem incentivado muito isso dentro da Bung, de cultivo de novas sementes oleaginosas pensando em biocombustível. Muito. Então, eu acho que isso é realmente uma realidade e que, de novo, tinha muito dessa descrença no passado, mas que é uma tendência. Animal, animal. Baita aula. Infelizmente, a gente chegou no final do nosso tempo aqui, 10h59. Brian, Chico, quero agradecer demais a participação de vocês aqui. Acho que tem perguntas aqui que, infelizmente, a gente não vai dar tempo da gente abordar aqui, mas a gente dá um jeito de endereçar. Para quem estava perguntando aqui, esse material vai ficar disponível depois no YouTube. Vocês vão receber o link. Todo mundo que se inscreveu aqui vai receber o link. É, Vou dar uns recadinhos finais aqui. Esse é o relatório que entrou no ar hoje. Vocês conseguem baixar aqui. Tamires vai compartilhar o link para vocês para download logo aqui na sequência, pelo chat. Mas vocês também vão receber por e-mail, todo mundo que se cadastrou por aqui. Reforçar o convite para fazer parte aqui do nosso grupo de inovação, avaliar o nosso papo de hoje, ver vários feedbacks positivos aqui no nosso chat, mas é muito legal ter esses feedbacks, depois a gente compartilha com os nossos painelistas para a gente fazer esse evento sempre melhor. Principalmente agradecer todo mundo que teve com a gente aqui hoje e novamente agradecer o Brian, o Chico, que compartilharam uma visão riquíssima aqui, conteúdo difícil da gente achar, com profundidade. Espero que vocês tenham aproveitado, eu curti muito. Quero desejar uma boa semana para todo mundo. Valeu, Valeu, obrigado, pessoal. obrigado, Chico, obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bung. Obrigado, Liga.